Então, hoje nós vamos estar resolvendo, são apenas 12 questões, 4 do Enem e as 8 são de vestibulares, certo? Vamos lá. Primeira questão, lembrando sempre aquelas regrinhas para a gente resolver questões do Enem, tá certo? A gente lê o enunciado, depois que a gente lê o enunciado, a gente vê a necessidade de ler o texto contextualizando o conceito que está sendo cobrado, tá certo? A competência, né, dentro das habilidades, certo? Então, vamos lá. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou-se... Olha... Será que eu preciso ler o texto, Paula? É bom ler o texto, tá certo? Né? A não ser que você realmente tenha muito conhecimento, muita convicção a partir da construção dessa identidade cultural, aí você deixa o texto lá, tá certo? Mas vamos lá, é uma questão do Enem 2012. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. Lembra aí, ó, africanos trazidos como escravos. Seres humanos que foram escravizados, tá certo, galera? E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, não era só a questão da língua, certo? Estendia-se também às outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. O que acontece? Lá na África, né, tinham vários grupos, certo? E esses grupos, eles tinham relações de conflitos, né? E tinham línguas diferentes, tinham rituais religiosos diferentes, né? E tinham questões que eram voltadas para o sustento que também eram diferentes. Então, tinham alguns deles que tinham conflitos. Quando eles vêm, né, para o Brasil, trazidos, escravizados, né? Eles vão chegar aqui e vão se encontrar com outras culturas, além das próprias diversidades culturais que eles tinham no continente africano, certo? Eles ainda vão ter diferenças com o europeu e também com o indígena, que era o nativo da terra. Então, pense aí esse ser humano que foi escravizado, chegando aqui em uma nova nação, né, para viver uma situação de escravidão, certo? E tendo que conviver com diversas culturas, né, de abordagens totalmente diferentes da sua, linguagem diferente, né? Então, o que acontece? Quando chega aqui, vamos dar o exemplo, por exemplo, da religião. A questão da religiosidade. Eles vão trazer uma religião da África, né? Um tipo de ritual, de culto, e suas próprias simbologias. Chegam aqui, eles vão ser confrontados, eles vão ser reprimidos, né, oprimidos, é a palavra, ao ponto de não poderem ter sua liberdade de culto. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que nós conhecemos na cultura como aculturação. Eles vão pegar a cultura que eles trouxeram religiosa da África. Essa cultura, ela vai perder alguns traços, vai perder alguns símbolos e eles vão incorporar, certo, outros símbolos que seria do catolicismo, que era a religião oficialmente europeia, né? Então, o que acontece? Quando o senhor da Casa Grande proibia o culto religioso africano, eles pegavam imagens, certo, da religião católica e começavam a fazer o culto em relação àquela imagem. O senhor de engenho, quando via, achava que ele estava cultuando as imagens catolicistas, mas não, eles estavam fazendo um processo de aculturação, abrindo mão de alguns traços culturais em detrimento desses outros símbolos que eram do catolicismo, para poderem continuar cultuando as suas divindades, né? Cultuando os personagens, né? Os deuses da religião africana. Nós vamos ter isso aqui no Brasil, por exemplo, com o surgimento da Umbanda, certo? Então, ou seja, existia uma religião e ela foi transformada com símbolos de outra religião para que eles pudessem continuar cultuando as suas divindades, as suas entidades, tá certo? Então, a partir disso vai surgir o que? Vai surgir a formação de uma identidade cultural, misturando elementos africanos com elementos brasileiros,
no caso, os católicos, certo? Mas isso não é só na religião, tem a questão da linguagem, tem a questão da subsistência, né, do trabalho em si, novas técnicas, tá certo? Então, mas nós estamos pegando aqui principalmente o exemplo da religião. Então, a resposta da questão 1 é muito clara, que é a A, é a formação de uma identidade cultural afro-brasileira.